E aí, todos estão bem? Olha aí, vamos aqui trazer a resolução para vocês daquelas questões no qual eu havia colocado aí no grupo. E hoje eu vou trazer a resolução de modo comentado. Vamos começar a semana aqui com a resolução dessas questões a respeito do IDEB. Então vamos aqui pela questão 1 da banca FCM, órgão IF Baiano, do ano de 2017. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, é um indicador que mede a qualidade do ensino nacional. Foi o que nós vimos lá na aula, né? Os dois componentes para calcular o IDEB. O IDEB ele é calculado a partir de dois componentes. Quais são eles? Item A taxa de desigualdade educacional e a média da taxa de rendimento escolar. Não foi isso que nós vimos que calcula o IDEB. Vocês lembram que a fórmula do IDEB é esta. IDEB é igual a N vezes P. O que é N e o que é P? Foi explicado lá na aula anterior. Esse N é a taxa de analfabetismo das pessoas com 10 anos ou mais? Não, não é. Então também não é a alternativa B. Não é taxa de reprovação da educação básica. É a taxa da distorção idade séria e a média da nota anual dos alunos de língua portuguesa e de matemática. Não é distorção idade séria. É a taxa de abandono escolar, a média de alunos nas turmas das disciplinas de língua portuguesa e matemática. Também não é taxa de abandono escolar. O que é N, gente? N é a taxa de aprovação de uma escola naquele ano, nas 3 séries daquele determinado ano. Olha aqui, calcula-se de primeiro, segundo e terceiro ano junto. Tem então uma fórmula que eu expliquei para vocês como é que é feita essa taxa. E também o P, que é o nível de proficiência, a média de proficiência. O P é média de proficiência da Prova Brasil e do SAEB, ou seja, em português e matemática. Então, o IDEB ele é calculado pelo o fluxo, ou seja, a taxa de aprovação daquela escola nos 3 anos, as 3 séries daquele ano, vezes a média de proficiência em português e matemática, obtida através dos exames Prova Brasil e Avaliação Educação Básica SAEB. Portanto, a alternativa correta, alternativa E. Quem assistiu a aula, quem prestou atenção, deu para entender direito sobre esta questão. Questão 2, vamos lá, questão 2. Aqui, essa questão, ela vai requerer de você um pouco de conhecimento da matemática. Conhecimento básico, uma regra de 3. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. Conforme os dados informados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no ano de 2017, no ensino fundamental do município de Avaré, o IDEB para os anos iniciais foi de 26% maior, 26% maior que o IDEB nos anos finais. Então, se a diferença entre esses indicadores foi de 1,3%, de 1,3 pontos, então o IDEB nos anos iniciais foi. Então aqui o que é que nós temos? Nós temos as seguintes informações. Nós sabemos que 26% de um determinado valor, e vamos chamar de X, ele é igual a 1,3 pontos. Ou seja, ele é 26% maior do que o IDEB nos anos iniciais. Então, essa diferença entre os indicadores foi de 1,3. Então, vamos entender aqui, olha, 26% de um valor que corresponde a esse 1,3. Esse 1,3 é exatamente essa diferença entre a menor nota e a maior nota. E essa diferença corresponde a 26%. Então, vamos aqui calcular. 26%, vamos aqui colocar em forma de fração.
26% de x é igual a 26x sobre 100, que é igual a 1,3. Então aqui aquela regra de 3, né? 26x, se eu pegar aqui 26x, repito, 26x, aqui que estava dividindo vem para cá multiplicando, é igual a 1,3 vezes 100, ou seja, igual a 130. Agora, x que está aqui multiplicando vem para cá, dividindo. X é igual a 130 por 26. Portanto, o valor de x é 5. Se eu dividir 120 por 26, eu vou obter este valor, 5. Ou seja, já identificamos que o IDEB nos anos finais foi de 5. Mas o que é que a questão pede? Pede o IDEB nos anos iniciais. Se ele foi 26% maior e a diferença foi 1,3 ponto, então eu calculei qual foi o valor menor, que é 5. Agora eu só somo o valor 5 a 1,3. O valor que eu vou obter é 6,3. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Entenderam aqui? Vamos à próxima questão. Questão 3. Do ano de 2016, da Banca Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas. Observe o gráfico a seguir que representa a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, nos anos iniciais da rede estadual de Pernambuco. Olha aqui, eu tenho um gráfico. Através desse gráfico aqui eu vou fazer a seguinte leitura. Eu tenho aqui a linha que representa o Estado e a linha que representa a meta do Estado. Então o que eu tenho aqui é o seguinte, vamos ler item por item. O que é que pede? Olha, sobre o IDEB, as informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa incorreta. Não é a correta, eu vou marcar a incorreta em relação às informações que eu tenho aqui no gráfico. Vamos lá. O IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática na Prova Brasil e fluxo que é a taxa de aprovação? Verdadeiro, viu? Verdadeiro. E aqui nós estamos calculando em relação, o que diz a questão? Em relação aos anos iniciais. Vamos ficar atento aqui uma coisa. A questão fala sobre anos iniciais. Esse item pode até entender que ele não seja incorreto, porque é Prova Brasil e SAEB. Só que o SAEB é para os anos finais do ensino fundamental e médio. Nos anos iniciais, eu tenho aqui Prova Brasil, anos iniciais. Correto, aqui está correto. O IDEB de 2013, olha aqui, vamos calcular aqui o IDEB de 2013, dos anos iniciais, a rede estadual de Pernambuco atingiu a meta e cresceu. Tá aqui, ó. O IDEB de 2013, qual é? 4,3. Ele atingiu a meta? Se eu observar aqui, a linha escura é a linha de meta do Estado. E a linha mais clara é a linha do IDEB atingido. Está acima? Está. Ok. E aí, e cresceu? Se você observar em relação ao ano anterior, que foi 4,2, pulou para 4,3, cresceu também. Mas não alcançou 6. Verdade. Então, esse item aqui também está correto. Não é a afirmativa incorreta como pede a questão. Os resultados, item C, né? Os resultados da rede ainda podem melhorar para garantir um fluxo adequado? É claro. Se não atingiu a nota máxima, significa que pode melhorar. Também pode se considerar como correta. O IDEB é definido pelo indicador de aprendizagem dos alunos em português e matemática, Prova Brasil. Como é que o IDEB é definido? IDEB é igual a quem? A N vezes P. O que é N? N
é o fluxo escolar, como foi aqui na questão anterior, que é a taxa de aprovação nas 3 séries. E P é a média em português e matemática. Então não é apenas P, como diz aqui, o indicador de aprendizagem. Ele fala que é um dos elementos, mas não é definido só por isso. Então aqui ela está incorreta. Seria a alternativa C marcada, a alternativa D, porque nós estamos buscando a alternativa incorreta. O item é: as metas do IDEB foram estipuladas pelo INEP, correto, para cada rede e escola, correto, projetando individualmente o incremento da qualidade de ensino, sim, esse é o objetivo do IDEB, que é para fazer com que se dirija políticas para as escolas ou redes a fim de melhorar o ensino. Ok? Vamos agora à próxima questão, questão 4. É uma questão também que é interpretativa. E vamos aqui. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado pelo INEP em 2007. O IDEB é importante por ser condutor da política pública em prol da qualidade da educação. Aquilo que eu falei na alternativa E da questão anterior. Que em 2021 o IDEB do Brasil seja 6. Essa era a meta para 2021, no qual não foi atingida. Média que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável dos países desenvolvidos. Ok, essa é a questão de 2013 da banca Fundação Getúlio Vargas. Nós temos aqui o seguinte, nós temos um quadro que diz que a escola A obteve em 2007 um IDEB de 3,9, a mesma escola ela obteve em 2009 um IDEB de 4,3, ou seja, cresceu e caiu para 4,1 em 2011. A queda do IDEB em 2011, aqui, pode ser explicada pelos fatores a seguir. A exceção de um assinado, ou seja, todos estão corretos, que vai explicar a queda do IDEB naquele ano, com exceção de um. Vamos lá. A manutenção da proficiência em matemática, redução da proficiência em língua portuguesa e redução do fluxo da taxa escolar. Então, assim, a queda do IDEB em 2011, ela aconteceu devido à manutenção da proficiência em matemática, a redução da proficiência em língua portuguesa e a redução do fluxo, que é o taxa de rendimento. Pode ser. O que pode fazer um IDEB cair? É a média da proficiência em uma disciplina ou outra. Aliás, a nota da proficiência de uma disciplina ou outra, consequentemente cai a média. Pode ser também a questão do fluxo, porque já vimos que IDEB ele é fluxo vezes proficiência, o número depende do outro. Então, assim, isso aqui é correto, explica sim a queda. Item B, correto sim, em relação à afirmativa, mas aqui o que está pedindo é o que está errado, né? Manutenção das proficiências em matemática e língua portuguesa e redução do fluxo na taxa de rendimento escolar. Ok, foi mantido de um ano para outro a proficiência, pode ter sido isso, mas o fluxo reduziu, consequentemente o número caiu também. Houve um aumento de proficiência em português e matemática e aumento do fluxo? Será que houve aumento de um ano para outro? Se tivesse tido aumento tanto na média de língua portuguesa e matemática, quanto no aumento do fluxo, este IDEB teria sido positivo. Teria sido acima de 4,3 e não inferior. Então esta alternativa é a que difere das demais. Ela não explica em relação ao fator de 2011. O item, então ela é a alternativa C. Só explicando aqui o item D. A redução das proficiências em língua portuguesa e matemática e redução do fluxo. Olha, do rendimento escolar. Para ter uma queda, ela teve que ter uma redução em um dos índices. Pode ter sido na nota de proficiência, na proficiência de português, pode ter sido na proficiência de matemática, ou em ambos, como também pode ter sido apenas no fluxo,
houve uma desistência de aluno, houve uma queda em um desses elementos. Houve uma redução para poder ter uma queda neste IDEB. Portanto, quando fala-se que tem aumento em ambos, teria que ter aumento no IDEB. Foi o que aconteceu aqui, de 3,9 para 4,3. Houve aumento, tanto talvez na proficiência quanto no fluxo. Houve um aumento nos dois que fez com que esse número se elevasse. Mas para cá houve uma queda. Portanto, a alternativa que não condiz, que não explica a queda da redução, a queda do IDEB de 2011 é a alternativa C. E por último, vamos aqui à questão 5. Ainda tinha o item E. Redução das proficiências em matemática e língua portuguesa e manutenção do fluxo. Então, assim, também não. Ok? Vamos aqui. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, é calculado a partir de dois componentes. Essa aqui é a questão mais fácil que tem. Inclusive, eu coloquei isso lá no grupo como uma enquete. E a resposta é, vou até ler, taxa de rendimento escolar, aprovação e as médias de desempenho aplicadas pelo INEP. Esta é a questão. Só explicando mais uma vez o que é o IDEB, como é calculado o IDEB. O IDEB é a média de proficiência, que é N, chamamos de N. Essa média de proficiência é a proficiência em português e proficiência em matemática, obtida através de quem? Essas proficiências, tanto da prova Brasil, que acontece nos anos iniciais, quanto da prova SAEB, que acontece nos anos finais do ensino fundamental e médio. A partir daqui se obtém uma média. A proficiência de português e proficiência de matemática obtém-se uma média chamada N. E também o IDEB ele é calculado N vezes P. O que é o P? O P é o seguinte, é a taxa de aprovação nas 3 séries, ou nas 4, as 3 séries do ensino médio aqui, né? Ou nas 4, se for nas 3 séries, melhor explicando, no ensino infantil, o ensino médio e nas 4 séries do ensino fundamental. Isso aqui é a taxa de aprovação naquelas séries avaliadas ao longo do ano. E aí nós temos N vezes P. Portanto, IDEB calcula-se IDEB através de N vezes P, onde N é a proficiência média em português e matemática e P o fluxo, que é a aprovação, a taxa de aprovação das séries avaliadas naquele ano corrente. Portanto, alternativa D. Finalizamos aqui a resolução da questão. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, estamos aqui apenas perguntando. Se perguntar que eu explicarei. Valeu, boa sorte e vamos até a próxima aula.